tarde. Meu nome é Bianca e hoje eu vou apresentar o artigo O transcriptoma de estágio dos desenvolvimentos de Leishmania major em seu vetor natural flebotomínio. Esse é o artigo original, publicado 4 de abril de 2017. A Leishmania é um gênero de protozoário da família Trypanosomatidae e que são parasitas causadores da leishmaniose. A leishmaniose é uma doença que causa vários sintomas clínicos, incluindo lesões cutâneas ou a forma visceral, que pode ser a forma mais fatal. No ciclo dos mamíferos, eles são introduzidos durante a alimentação desse mosquito. As formas promastigotas metacíclicas entram, invadem ativamente os macrófagos. Eles se transformam em amastigotas e se multiplicam por divisão simples. E esses amastigotas, eles podem infectar novos macrófagos. Esses amastigotas rompem as células infectadas. Durante a ingestão, na alimentação desse mosquito, ingerem essas amastigotas, são liberadas no intestino médio, transformam em promastigotas procíclicas. E esses promastigotas procíclicos se transformam, por divisão simples, em promastigotas metacíclicos. E eles migram para a cavidade bucal e recomeçam o ciclo. Quando a gente vê o ciclo de vida desse parasito, observamos que há vários estágios do desenvolvimento de promastigotas. E com isso eles usaram uma técnica de sequenciamento do transcriptoma, que é o RNA-seq. E esse RNA-seq é uma técnica capaz de analisar padrões de expressão gênica através do sequenciamento em larga escala. Eles utilizaram essa técnica para poder traçar o perfil dos transcriptomas desse parasito durante a transição de amastigotas para promastigotas dentro do vetor. Então, o objetivo desse artigo é investigar o perfil dos estágios de desenvolvimento do parasito, do Leishmania, através da análise de transcriptoma. Resultado 1 são observações morfológicas dos diferentes estágios de desenvolvimento do parasito. Então, o objetivo por trás dessa figura é observar a morfologia durante os estágios de desenvolvimento do parasito. Então, inicialmente, eles usaram os amastigotas para gerar uma infecção nos flebotomínios, e esses flebotomínios foram infectados por alimentação artificial e foram dissecados. E no intestino médio do vetor, encontradas populações de procíclicos, que é esse PPP, esse NP, que é o Nectomonade, que é uma forma responsável pela migração anterior da infecção, que se transforma em promastigota. E também os promastigotas metacíclicos, que é esse MP. E a gente tem uma imagem da microscopia dos promastigotas que estavam no flebotomínio durante o tempo de 2 dias, que foi esse PPP, 4 dias o NP e 15 dias o MP, pós-infecção. E eles foram curados com corante fluorescente. E aqui a gente tem um CMP, os metacíclicos derivados da cultura, que foram purificados na fase estacionária. E observando essa imagem, a gente pode ver que a morfologia vai mudando ao longo das fases. E aqui no começo elas estão bem cheinhas e com o passar dos dias ela vai se tornando mais fina e mais alongada. E com isso eles puderam analisar a qualidade da cultura, né, e partir para os próximos estágios do estudo. Esse é o resultado 2, os perfis de transcriptômicos globais do parasita L major, que é Leishmania major, nos diferentes estágios do desenvolvimento. Então, o objetivo aqui é que após eles avaliarem o perfil do desenvolvimento dos parasitas, eles vão avaliar o perfil transcriptômico dentro desses estágios de desenvolvimento. Então, aqui nessa figura, eles usaram o RNA-seq, que foi realizado com os procíclicos, que é o PPP, o Nectomonade, que é o NP, e os promastigotas metacíclicos, que é o MP. E os metacíclicos derivados da cultura purificado, que é o CMP, e os amastigotas derivados das lesões que foram feitas no coelho, o AM. Eles fizeram umas lesões com essas leishmanias no coelho e coletaram os parasitos de lá. Então, aqui em A a gente tem um gráfico de PCA, que é um gráfico dos componentes principais, e ele condensa a informação e transforma em um conjunto menor, e por isso tem esse PC1 e PC2. São várias variações, então eles juntam em conjuntos de variações, em conjuntos grandes de variações. As cores indicam as amostras e os triângulos indicam a réplica biológica A
e a réplica biológica B, que são indicadas pelos círculos. E nesse gráfico a gente tem os 3 conjuntos de dados, e lembrando que os eixos de variância eles são independentes. Então, no conjunto 1, podemos ver que o NP e o PPP, que é o Nectomundi, com os procíclicos das duas replicatas, com as cores respectivas. No conjunto 2, a gente tem o MP, que é os metacíclicos o CMP, que é os metacíclicos purificados, e o MP, os promastigotas metacíclicos. E no conjunto 3, a gente tem somente os amastigotas metacíclicos. Então, aqui eles buscaram avaliar a variância desses componentes, sendo PC1 um conjunto possuindo a maior variância, de 21%, o PC2, que é o conjunto 2 resultados, com 21%, e o PC3 com 15,49%, que é esse conjunto 3 de dados. E em B a gente tem um gráfico de calor com a replicata de A e B de cada fase, que analisa o agrupamento hierárquico usando a correlação de Pearson. Então, aqui a gente vai correlacionar as variações, as variáveis por cor. A gente correlaciona as variáveis por cor. Então, quanto maior a correlação, mais fraca é a cor. Então, a gente pode ver aqui que esses mais claros, eles indicam a relação com eles mesmos, entendeu? Então, a gente vê que várias partes são bastante relacionadas, mas a relação é um pouco menor entre algumas delas. Aqui em C é uma distribuição de DEG entre os diferentes estágios do desenvolvimento sequencial em vivo, mostrando as regulações negativas e positivas do gene em relação aos diferentes estágios. Então, aqui a gente pode ver em AM os amastigotas versus o PP, que é os procíclicos, que eles tiveram 191 genes upregulados, ou seja, regulados positivamente, que é os que estão em azul. Em roxo, 521 genes down-regulados, que foram regulados negativamente, e assim sucessivamente, né? Mostrando o PPP, o NP, MP, MP e AM. E aqui em D a gente tem o diagrama de Venn, mostrando os mRNAs diferencialmente e comumente expressos entre o AM e os diferentes estágios de desenvolvimento, que é o PPP, NP e MP. Então, o AM ele teve o maior número de genes únicos em seu perfil de expressão, com 287 genes, que eram diferentes de cada um dos estágios. E durante a transformação do AM para o PPP, 581 genes mostraram padrões únicos. Já o AM, com relação ao NP e ao MP, eles foram bem menores. Aqui em NP 264 e aqui em MP 249. E essa é a figura 3, mostrando os módulos de coexpressão selecionados, mostrando a dinâmica dos processos celulares ao longo dos estágios de desenvolvimento do parasita no flebotomínio, ou seja, no vetor. Então, essas linhas indicam os níveis de expressão de um gene ou conjunto de genes em módulos de coexpressão relacionados em A com a superfície celular, em B com o metabolismo, em C com o ciclo celular e em D a diferenciação e autofagia, que esses são os outros gráficos que eu vou mostrar aqui. Em A, sobre os genes de superfície, então ao observar esse gráfico, a gente vê um padrão de expressão, e esse padrão de expressão mostra que a regulação do estágio, de acordo com o artigo, ele foi fortemente observada nas proteínas de superfície. Então, entre as diferentes formas do desenvolvimento, então a gente observa, né, essas proteínas aqui na lateral, foram fortemente relacionadas com esses estágios de desenvolvimento aqui no eixo X. E aqui em D, sobre metabolismo, a gente observa aqui na lateral que a leishmania ela usa diferentes fontes de carbono para a produção de energia ao longo do seu ciclo de vida. Então, aqui a gente tem diversas fontes. Aqui em C, a gente tem, em relação ao ciclo celular, a gente tem as proteínas aqui nessa lateral
falando sobre as proteínas de histonas, e elas estão entre as mais fortemente transcrições reguladas positivamente durante a diferenciação do amastigota para o PPP, que é o procíclico. E em D a gente tem a diferenciação em autofagia e a resposta ao estresse, né? E eles falam que os lócios no cromossomo 23 que contém as proteínas de superfície hidrofílica, que é o HASP, o RASP aqui, e um pequeno endoplasmático hidrofílico de proteína associada ao retículo endoplasmático, que é esse SHERP, demonstrância na metaciclogênese e na invasão dos macrófagos por MP. Amastigotas em vivo tornam-se transcricionalmente mais próximos de amastigotas à medida que amadurecem para o estágio metacíclico infeccioso em mamíferos, e a maturação até o estágio infeccioso metacíclico ela foi acompanhada por mudanças sugerindo uma pré-adaptação ao ambiente intracelular do hospedeiro mamífero, demonstrado pelos mastigotas, né? E os perfis de proteína de superfície e genes relacionados com o metabolismo, e a comparação dos metacíclicos dos vetores e dos derivados de cultura revelaram uma semelhança entre as duas formas, distinguíveis somente por regulação de transcrição associadas ao estresse nutricional.